O Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre participação política dos jovens. O universo da política formal não tem atraído muitos jovens, não. Mas alguns acreditam que têm vocação e garra e vão à luta e acabam eleitos. Vamos ver aqui na reportagem. É super comum a gente ouvir que o jovem tem que se engajar, tem que ter voto consciente, tem que acompanhar tudo que acontece no Congresso. Mas você já pensou em ser o protagonista dessa história? Já pensou em se candidatar a um cargo público? Eu não sei muito pra política, não. Eu não acredito muito na honestidade e eu acho que eu sozinho não posso mudar muita coisa. Porque eu não gosto do ramo da política. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, uma coisa que eu acho que eu não assumiria assim tão fácil. Eu acho que seria uma boa, eu ia tentar dar o Brasil de vez. Os jovens de até 24 anos representam cerca de 20% do eleitorado brasileiro. Mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2008, de todos os candidatos a prefeitos e vereadores, menos de 4% tinham essa faixa etária. São poucos jovens candidatos e poucos com apoio efetivo dos partidos. Resultado, poucos jovens eleitos. Porque não tem como um jovem candidato se lançar candidato sem ter um respaldo financeiro, sem ter mídia, sem ter horário político, porque até o horário político é cortado. Empresário nenhum banca jovem que não é conhecido. Então, assim, eu passei a captar o quê? Ia nos amigos que tinham comércios, você tem que me ajudar na minha campanha, vai aqui, me ajuda, quanto você pode me dar para me ajudar? Aí as pessoas iam lá, ficavam, realmente sensibilizados com a situação e falavam, menina, mas você não tem dinheiro nenhum para fazer essa política, como é que você entra nessa política? Eu falei, na verdade, eu estou entrando assim mesmo, com a cara e a coragem. Diego Vaz conseguiu se eleger vereador de Lusiânia, em Goiás, aos 18 anos. Felipe Pereira é, atualmente, um dos 6 deputados federais com menos de 30 anos. Sabe o que as campanhas deles tiveram em comum? Você fazer campanha, você conquistar um voto é difícil. E você precisa de amigos do seu lado. E antes de amigos, eu vou até falar aqui, você precisa estar com a sua família do seu lado. Meu pai me apoiou desde o começo. Minha mãe até às vezes batia o pé, não entra nisso não, isso aí é muito complicado, isso é coisa pra gente grande. Mas eu, depois sempre que eu falei que eu queria entrar e disputar a eleição, meu pai me apoiou bastante e me deu também incentivos para que a gente pudesse realizar a campanha numa boa. E muitas vezes os jovens me questionaram, mas você não é muito jovem? Com 19 anos, você querer ser um vereador? Outros já falavam, poxa, você é jovem, você tem futuro, você traz para nós uma esperança de mudança. Se você não está satisfeito com os rumos da política no Brasil, talvez seja a hora de pensar em se candidatar. Quem sabe você começa pelo Grêmio da sua escola ou pela associação de moradores do seu bairro. Luíse, na última eleição, mais de 80% dos eleitos tinham mais de 40 anos de idade. Você votaria em alguém da sua idade? Votaria. Inclusive, nas últimas eleições, o meu professor Pierre se candidatou, entendeu? E nós apoiamos muito ele na minha escola, não só na minha escola, mas também no meu município de Nova Friburgo. E foi uma das grandes renovações políticas. Lá, ele ganhou com 2.500 votos. Qual a idade dele? Ele tem 28 anos. E foi uma grande renovação política, entendeu? Na minha cidade. Rosana, o que é que tem afastado os jovens da militância partidária? É exatamente isso, essa descrença nas instituições e também a questão da socialização política no país. Socialização política, ela se dá na família, na escola e na mídia. A família, quando ela amplia o espaço de discussão dentro de casa, ela vai incentivando aquela criança, aquele jovem, a que ele desenvolva o que a gente chama de empoderamento, ou seja, ele vai se sentir importante, vai dizer a minha opinião é importante. Eu lembro que na época da ditadura, a gente levantava o dedo e perguntava assim, será que eu posso perguntar isso, professor? Porque a gente tinha medo. Hoje não existe mais isso, não precisa ter medo, né? Você tem que se sentir importante, a tua opinião é importante. A partir daí você vai para a escola sentindo-se importante, vai ampliar o seu poder de decisão, as suas formas de participação por meio do Grêmio, por meio do exercício da cidadania, porque cidadania é que nem matemática, a gente aprende também, sabe? A gente não nasce sabendo ser cidadão.
entende? E daí a mídia. Só que a mídia, ela concorre, aí a escola concorre com a mídia e de uma forma sem muito conteúdo. Esse programa, com certeza, Câmara Ligada, é uma exceção muito importante para todos nós. Obrigada. Deputado, o que o senhor acha que os partidos têm que fazer para atrair os jovens para tão fundamental renovação, né, dos quadros dos partidos? Tem uma questão de fundo que é o imediatismo do jovem. E no processo político é tudo demorado. Eu faço política há 17 anos, eu estou com 39 anos agora. E não é do dia para a noite. Você se candidatar é todo um processo. Você conseguir reunir um grupo de pessoas, tratar determinado tema. Quando o jovem entende que política é um processo, é muito mais fácil. E os partidos têm que falar a verdade. Um projeto de lei para ser aprovado aqui, no Congresso Nacional, leva 3 anos, 4 anos, 5 anos, é tempo recorde. Aprovar um projeto em 3 anos é tempo recorde. É muito comum parlamentares influentes e importantes não terem nenhum projeto aprovado aqui na casa. Pegou projetos que já estavam em andamento e deu apoio àqueles projetos, daí a importância das chamadas relatorias. Então, o jovem também tem que saber a verdade, para ele não achar que ele vai mudar o mundo do dia para a noite, e aí ele percebe depois que ele entra que não é bem assim. Aí é uma frustração. Na vida é tudo expectativa versus realidade. Então tem que entender a realidade para a expectativa ser de acordo com aquilo que é o possível, com aquilo que é o concreto. A gente já tem pergunta aqui. Eu quero fazer uma pergunta para o deputado. Me chamo Vinícius, estudo no Centro de Ensino Médio de Sobradinho. E eu gostaria de perguntar, assim, que como metade de todos os jovens que estudam em escolas públicas, tanto públicas como particulares, a gente não tem tanto acesso à política, né? A gente fica meio restrito. E aproveitando essa ocasião, eu quero fazer uma pergunta que hoje em dia, muitos jovens, eles sofrem preconceito, tanto pela sua opção sexual, pela sua raça, né? E eu gostaria de saber se o senhor tem noção, né? Se o senhor já sabe da lei que aprova o preconceito contra homossexuais um crime. E eu queria saber, assim, se o senhor pretende apoiar a causa, né? Essa causa de preconceito, a luta contra o preconceito. Olha, eu ajudei a organizar a primeira parada gay no Rio de Janeiro, em Copacabana, quando eu fui administrador de Copacabana, em 1995. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a causa, pelo contrário. O que é importante levar em consideração é que o projeto de lei, ele também está rigoroso demais. E aí tem religiões, você tem visões diferentes. Se alguém fizer alguma crítica, passa a ser criminoso. E aí você tem grupos religiosos que não são poucos, que estão absolutamente revoltados com isso, porque eles têm uma opinião diferente dessa opinião. Então, eu diria o seguinte, o projeto terá o meu apoio, desde que ele não seja tão rigoroso, desde que ele não criminalize alguém que tenha uma opinião diferente. A opção sexual de cada um depende de cada um. Agora, você não tem que obrigar um outro a que ele não tenha a opinião dele. Então, uma coisa é respeitar, e outra coisa é obrigar que esteja de acordo. Aí nenhum das duas seria democrático, né? Quer dizer, nem de um lado e nem do outro. Se não me engano, esse projeto já foi aprovado na Câmara e ele está agora no Senado. É lá que está a próxima votação. Tem mais pergunta? Pode falar. Todos nós sabemos, meu nome é Eduardo Amorim Silva, sou da cidade de Tavatone, estudante da Escola Estadual Alfredo Sá, no estado de Minas Gerais. Todos nós sabemos que o jovem é decisivo na luta política. Foi assim na ditadura militar, contra a ditadura, né? Nas lutas que o jovem fez, até mesmo sequestrar embaixadores. Foi assim, né, na luta pela redemocratização, com a emenda da Dante Oliveira, né, que infelizmente foi derrotada no Congresso. Foi assim também com o impeachment de Collor. E eu queria saber do deputado, que é um deputado atuante, né, foi muito atuante na CPI dos cartões corporativos. Eu queria saber do deputado qual é a política no âmbito da Secretaria Nacional de Juventude para a participação do jovem nos movimentos políticos de base, nas comunidades e na política nacional. Queria saber do deputado. Muito obrigado. Olha, infelizmente esse governo não está muito preocupado com os jovens. Esse governo, se você parar para observar, ele trabalha via sindicatos. A questão da juventude não é prioridade nenhuma do presidente Lula e, portanto, infelizmente, as políticas públicas envolvidas ali, elas não têm tido grande repercussão, tanto que vocês estão todos aqui reclamando. No entanto, a grande vantagem é que avança no Brasil um sentimento e uma necessidade que já está, enfim, se multiplicando pelas secretarias estaduais, municipais e também
Não, na verdade, eu diria prefeituras, governos do Estado e o próprio governo federal, que é a política da juventude, ela perpassar o governo e você ter uma atenção especial, pelo menos algum grupo estudando a questão da juventude nos diversos ministérios e nas diversas secretarias. Quer dizer, não ser algo, uma secretaria em si, certamente o necessário, o ideal é que perpasse o governo. A gente tem avançado nesse sentido. A Rosana vai comentar. As políticas públicas para a juventude, elas têm que ter participação dos jovens. Mas como é uma coisa vertical, porque não é espontâneo do jovem, por meio dessa socialização política que ele teve, de ele ser motivado para participar, o que a gente observa é que em alguns países já tem se desenvolvido essa motivação há mais tempo. O jovem tem que dizer, então, para os deputados, quais são suas necessidades, o que deve ser feito. Então, eles têm que estar representados em categorias e em sindicatos, inclusive, aí, que segundo o deputado, o governo dá o foco, o sindicato representa nas categorias de trabalho, né, que é uma discussão importante sobre o jovem, qual é a idade para o jovem trabalhar ou não, né? Mas, de fato, ali a gente vai nos sindicatos do trabalho, não vê a participação dos jovens, o pessoal está tudo aqui brigando, os sindicatos vários... Mas, deputado, foram 400 mil jovens que se envolveram com a Conferência da Juventude. Sim, mas em relação aos sindicatos, eles vieram dos sindicatos, esses jovens? Não, de jeito nenhum. Então, estamos tratando dos sindicatos. Nos sindicatos, os jovens não têm grande participação. Nos sindicatos, os jovens não têm vindo a Brasília. Nos sindicatos, os jovens não tiveram nenhuma participação na luta, por exemplo, que é a luta grande que continua aqui, em relação à redução da carga horária do trabalhador, de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Portanto, é uma necessidade também, como a professora está colocando aqui, dos jovens se engajarem e dizerem o que querem. E também é importante, a professora colocou no começo, que não há uma política específica para o jovem, unitária e genérica. Cada grupo de jovem tem determinado interesse. Então, vocês têm que se organizar de acordo com os seus interesses para poderem, como o Parlamento Jovem tem feito, propor aqui ao Congresso Nacional os projetos de lei e políticas públicas. Aqui não vou defender nada. O que a gente sabe, estuda e verifica é que a partir de 2005... o governo se preocupou em fazer, sim, uma Secretaria Nacional da Juventude. E isso é importante. Em fazer um Conselho Nacional da Juventude. Então, o que nós estamos vendo aqui, esses movimentos, Parlamento Jovem, Câmara Jovem, são iniciativas do que está acontecendo. Agora, você não vai romper uma estrutura clientelista de troca de favores imediatamente. A socialização política, ela se dá durante toda a vida da pessoa. E, principalmente... dentro da família, na escola e tal. Então, o que nós queremos é que os jovens se envolvam, se engajam mais mesmo nas suas questões, que reivindiquem suas questões e que usem para isso, sim, as instituições. Porque a maioria não confia nas instituições, nem nos sindicatos, nem nos partidos. Mas são esses que vão dar a voz importante para vocês colocarem as suas demandas e conseguirem as coisas para vocês. Bom, nós somos muito desestimulados para participar da política, mas através dos programas que vêm sendo criados, participando do Grêmio, do Parlamento Juvenil no meu estado, do Parlamento Jovem, das conferências, nós fomos nos achando na política. E eu, com certeza, me encontrei, entendeu? E é nesse ramo que eu quero dar mais um passo. Muito bem, Luiz. Justamente para aumentar essa interação com a sociedade brasileira e com a juventude em especial, a Câmara dos Deputados lançou um site que é o edemocracia.gov.br. Um dos meninos que participa do Parlamento Jovem veio para cá indicado pelo Edemocracia. O microfone aqui para ele, por favor. Se apresenta, por favor. Meu nome é Mauri, Campos Júnior, do estado do Paraná, mais precisamente de Paranaguá. Estou no segundo ano da faculdade. Mauri, como é que está funcionando o E-Democracia? Como é que você está avaliando a dinâmica do site? O Estatuto da Juventude está sendo discutido lá também, né? Então, o site portal E-Democracia, né, como já disse, edemocracia.câmara.gov.br, é um grande instrumento de participação, não só para a população de modo geral, mas também para nós, como jovens politizados, né, porque o nosso país não é totalmente politizado, e ele é um instrumento de grande participação.
Quando o nosso presidente da Câmara, o Michel Temer, criou esse site, né, eu como muitos do Brasil inteiro, nos cadastramos, né, através desse portal. É muito fácil para você se cadastrar, né, o seu nome e uma senha, e você participa dessa discussão. São 3 assuntos discutidos dentro desse portal. Um deles foi o Estatuto da Juventude, que já foi aprovado, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados. Né? Não, ainda não. Ainda não, né? Está em tramitação ainda. Ele é dividido em 4 tópicos, subdivididos com vários itens, falando sobre educação, saúde, segurança, todos os assuntos e áreas de responsabilidade do governo federal para com a juventude estão disponíveis nesse site. Alguma sugestão que surgiu no site foi incorporado pela relatora, a deputada Manuela? Então, um grande acesso desse site tem um ícone lá que tem o projeto inteiro, na íntegra, no caso, e todas as pessoas e os jovens também cadastrados podem fazer suas sugestões diretas no texto do Estatuto, que vai ser passado, claro, por uma avaliação da consultoria da Câmara dos Deputados e também, é claro, pela relatora Manuela Dávila do Rio Grande do Sul. Ela declarou esse compromisso, né, de realmente acatar as sugestões que estão chegando pelo edemocracia.gov.br. Tem mais pergunta na plateia. Meu nome é Michel Vitor Góes Santos, sou do estado de Sergipe e gostaria de fazer a pergunta a Rosana. Rosana, a senhora, como fez pesquisa e já até publicou um livro sobre a juventude, qual a dificuldade maior para o jovem ingressar na própria democracia em si, digamos, se candidatar a um cargo político? Ele tem que saber fazer um bom discurso ou tem que saber fazer uma atuação antes de entrar na política? Na verdade, o jovem ele não é socializado, nem no período da infância, para a participação política. Ou seja, quando você é incentivado na sua família, pelo seu pai e pela sua mãe, para tomar as decisões dentro de casa, você começa a aprender a tomar decisões e começa a se sentir importante para isso. Então, na escola, quando você participa do Grêmio, você sabe que a tua opinião é importante para mudar o teu cotidiano escolar, para melhorar a qualidade da escola. E com isso você vai fazendo um aprendizado de tomada de decisão e também de cidadania, que vai refletir depois que você se sente também importante para se lançar candidato, ter propostas importantes, ter envolvimento e claro, fortalecer as instituições, nunca a pessoa. Porque a pessoa ela não tem daí compromisso com nada. É a instituição forte, ética, democrática, que vai cobrar então uma postura ética daquela pessoa. Porque enquanto você vota no cara, depois não adianta cobrar. Você tem que ter uma estrutura que cobre dele uma posição ética. Emicida, você acha que os jovens estão pouco politizados? E se estão, o que tem que acontecer para eles se engajarem mais? Na verdade, eu acredito que a juventude é estereotipada de uma maneira errada, como se ela não se preocupasse com nada do que anda acontecendo aqui em Brasília. Existe a imagem de que cada um de nós tem uma preocupação que é muito mais importante do que o destino do país, que é tipo comprar uma calça nova, quando realmente não é essa a ideia que vive na cabeça do jovem hoje em dia. Acredito que é culpa de uma mídia que invade individualmente casa por casa e tira todo o poder dessas pessoas, complementando o que a professora falou, faz com que cada um de nós acredite que sozinho a gente não é capaz de fazer nada, como o rapaz falou no vídeo, que ele não vai ingressar na política porque é só ele que vai ser honesto lá dentro. Só que se a minha honestidade não me fizer levantar e caminhar em prol do que eu acredito, nenhuma atitude vai ser tomada. E a única coisa que define as minhas ações e as minhas atitudes é a minha honestidade dentro disso. Eu acredito que aqui a gente tem uma posição bem clara. Esses jovens que participam do Parlamento Jovem são uma pequena porcentagem dos outros milhões de jovens que têm vontade de estar aqui, opinar do destino do país, só que não tem a informação de que isso aqui acontece. Porque muitos de nós não fazem ideia de que isso aqui está acontecendo. E muitos dos veículos não têm a menor vontade de incentivar esse tipo de atitude. Porque esse pessoal representa uma mudança. E essa mudança muitas vezes pode representar perda de dinheiro por um outro lado. Eu acredito que é dessa maneira que funciona a cabeça dos caras.
Câmara Ligada de hoje termina aqui, mas termina só na televisão. Todo mundo pode entrar no camaraligada.com.br e continuar ligado na gente. Eu agradeço muito a participação do DF Zulu Breaker, esses meninos que dançaram aqui hoje break pra gente. Agradeço a participação da Luiz, do deputado Índio da Costa, Rosana. Muito obrigada, Vinícius, que atualizou nosso blog. E principalmente muito obrigada a todos vocês que vieram até aqui e para quem nos acompanhou de casa também. Mais um pouquinho de Emicida, a gente termina aqui. Um beijo e até mais. A rua é nós, a rua é a verdade, a gente vive a rua, a gente pode mudar o que a gente quiser a partir desse ideal, moro, mano? Eu sou o deus da guerra, no meu peito rufam tambores, tocados em ritos, criados sobre o grito de dores, angústia do porão, desejo de vingança, piedade hoje não, talvez quando eu tinha um coração, a meta, construir outros 500, eu tô disposto a morrer, igual cada um dos 300 espartanos, o que vocês são? Mudo e mando humanos, o que vocês são? A rua, nosso alimento, é o medo do olhar do oponente, tombando em frente, sentindo que há tempos a gente sente, logo beijem suas mulheres, beijem pra eternizar, devemos considerar possibilidade de não voltar, então cobrar diáspora, de matar meus inimigos igual Sun Tzu, e isso não é uma metáfora, os meus reconheço pela consulta, prepare os seus, hoje verá que um filho teu não pode a luta. Por isso seja como Deus quiser. Meu amor, não esqueça de mim. Não. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo. Aí, tio, eles me botaram tão pra baixo aqui, que do ponto onde eu cheguei só era possível subir. Guardei toda a mágoa pra com ela regar meu rancor, alimentar minha raiva e devolver em forma de dor. Magrelo da perna comprida com ódio pra mais de uma vida no campão, visto como besta. Na mente o diabo fazendo hora extra. Ei, quem já viu o que eu vi, não faz questão de replay. A lei dos canalha fez a vida cheia de falha, por isso minha existência só tem sentido na batalha, onde normal é não ter pai, esperar mãe que não vem, sentir frio, fome, não ter o que todo mundo tem, ter vergonha do espelho, se espelhar em quem? Pular uns corpos no caminho achando que isso é normal também. O que resta lutar pra se sentir vivo. Hoje MCs querem festas, eu ainda quero motivo. Por isso seja como Deus quiser. Meu amor, não esqueça de mim. Não. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter aí. Dizem que zumbi voltou, tá ligado? Hora do boom. Vocês vão lembrar que o punho cerrado é mais que o logo da Slum. Nego da Go, trago nos olhos, Xangô, Ogum, caem fracos. Não se carrega peso morto, essa é a regra 1. Via massacre todo dia, ganhei que se inocência fosse segurança. Criança não morria, minha esperança morreu cedo. Ao invés de sentir medo da matança, o resto de mim jurou vingança. Uniu os maloqueiros pra honrar os de memória. Uns diz que faz dinheiro, a gente faz história. Eles são porcos, um chiqueiro de glórias, irmão. Você não acha que se explica demais pra quem tem razão? Há anos, manos traficam no quintal. Se coxinhas no preço à parte, causa funeral, presos amontoados por um racismo brutal. Não tem justiça, eu quero vingança, tio. A glória é pessoal. Por isso seja como Deus quiser. Meu amor, não esqueça de mim. Não. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo. A rua é nós. Foi mais uma abertura da Câmara Federal para nós estarmos mostrando que a juventude tem força sim e que ela não está parada. Eu achei legal porque quem não conhecia, quem estiver assistindo vai saber mais, adentrar sobre a opinião da gente e às vezes o que a pessoa lá de fora queria perguntar para a pessoa, alguém lá de dentro perguntou, então tirou algumas dúvidas delas também. E quanto mais nós destacarmos a importância da participação política dos jovens, mais a gente vai motivá-los a serem protagonistas de um futuro melhor, brilhante, tranquilo, um país melhor. Então é muito importante programas como esse que aprofundam essas questões. Eu acho que agora todos os jovens podem participar de política, só basta querer, e antes eu não tinha essa visão. Todos nós temos oportunidades para expressar nossas opiniões, é só
adentrar na câmera ligada.